Mês de maio chegando ao fim, e nesse período, considerado aí um mês das noivas, muitos noivos costumam agendar aí suas datas de casamento para esse mês. E aí, pensando nisso, e por coincidência, né, um grande amigo meu, Félix, do canal Proporções Cósmicas, né, aconselho vocês a darem uma olhada, vou deixar até o link desse vídeo, ele falou justamente sobre isso. E os super-heróis? Eles se casam? Será que nos quadrinhos, essas histórias de casamentos envolvendo super-heróis, é um negócio que dá certo? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Amistante HQs. Vai deixando o seu like, o seu comentário. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, dá aquela força marota. E vamos ver aqui o que é que eu tenho de super-herói casando. Bom, tanto a DC quanto a Marvel tem histórias bem marcantes envolvendo o casamento entre super-heróis ou super-heróis com seres humanos normais, né? Então existem aquelas duplas que são clássicas nos quadrinhos, né? Peter Parker, Mary Jane, Superman e Lois, né? Enfim, alguns personagens têm mais de um relacionamento, né, ao longo das histórias, e tem aqueles que os leitores torcem, né? Então, o próprio Superman, né, classicamente aí, a grande maioria gosta de ver realmente o Superman com a Lois, se bem que tem algumas histórias aí que o Superman, né, tem um chaveco aí com a Mulher Maravilha, da mesma forma o Batman, né, que é um personagem que teve grandes amores, aí, destacando-se nos quadrinhos, né, começando aí pela repórter, né, a Vicky Vale, depois vem a Talia al Ghul, a Mulher Gato, né, que é realmente que a galera mais curte, e também nos anos 52, se não me engano, teve aquele, né, chaveco também ali, aquele balacobaco com a Mulher Maravilha, que muitos não gostaram. Eu particularmente prefiro o basicão, né? Batman ali com a Mulher Gato, acho que casa bem, Superman com a Lois. Não é porque eu não gosto da Mulher Maravilha, né? Então, é que a Mulher Maravilha não deve ficar com nenhum com nenhum. Então, é porque pelas histórias, né? As próprias histórias dá aquele ar mais bonito, mais romântico. Superman com a Lois, né? E o Batman ali, né? Principalmente com a Mulher Gata. Mas, né, é maravilha, lógico, né? Tem aí também na sua trajetória o seu romance, né, com o Steve Trevor, mas nunca casou, pelo menos que eu não lembro nas HQs. Mas nós vamos arrumar aqui um par para a Mulher Maravilha, que é um super-herói aqui do estado do Ceará. É Capitão Rapadura. Para o Capitão Rapadura, ele é apaixonado, seu alter ego é apaixonado pela Mulher Maravilha, que eu sei. Não posso revelar a identidade dele, né? Senão o Igor Fernandes não vai gostar. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Destacando aqui alguns casamentos, né, que eu não tenho, que infelizmente, né, nos quadrinhos, mas vale a pena sim deixar o registro. Então, podemos citar aqui como exemplo Aquaman e Mera, saiu na revista Aquaman número 18, no ano de 1964, né? O Pantera Negra com a Tempestade, na revista Pantera Negra também, número 18, só que do ano de 2006, também traz aí, né, esse laço aí de união entre esses dois personagens. Uma dupla que também sempre chamou a atenção foi o Lanterna Verde Hal Jordan, né, com a Carol Ferris. Isso aí saiu no ano de 1965, na revista de número 40 do Lanterna Verde. E o Ciclope? Rapaz, o Ciclope, esse aí, meu amigo, casou foi duas vezes com a mulher e com o clone. Né? Primeiro casou com o clone, depois casou com a Jean Grey. E o Ciclope é aquele cara cauteloso. Né? Ele tem a original e a cópia autenticada aí na sua lista de casamentos. Essa união, né, com a Jean Grey, a original, ela aconteceu em 1994 na revista dos X-Men, número 30. Então, essas aqui que eu citei mereciam esse destaque. Agora vamos lá, né, os que eu tenho aqui. Bom, falando aqui de casamento, eu tenho essa HQ, Visão e a Feiticeira Escarlate, Dia das Bruxas. Né? Aqui nós temos a união, né, entre esses dois personagens aí pertencentes aos Vingadores, né? Feiticeira Escarlate aqui já foi aí dos Mutantes, né? Começou suas histórias aí na Irmandade Mutante e depois, né, se debandou aí para os Vingadores, né? Então, você ver aqui a capa original. Uma boa história, né? HQzinha aqui curtinha e bacana de se ler. E aqui essa magnífica obra dos X-Men, Dia de um Futuro Esquecido, do ano de 1981. Aqui nós temos, né, Colossus e a Kitty Pryde aí,
se unindo em meio a uma história que realmente marcou. Para muitos isso aqui, X-Men começa daqui. Então, mais uma história aqui de casamento, né, em meio a um grande sucesso, no caso aqui dos X-Men. Interessante que esse casamento ocorreu em várias versões de histórias aí dos X-Men, mas sempre eram interrompidos. E também o curioso é que na linha principal, digamos assim, de histórias, essa união nunca aconteceu. Mas aqui merece o destaque, sim. Arqueiro Verde e Canário Negro, né? Outra dupla aí, no casal da DC Comics, personagens, né? Heróis da Liga da Justiça. E eu tenho aqui, ó, Arqueiro Verde, Canário Negro, que da Evan Moss, álbum de casamento. Então isso aqui, ó, é uma história, pensa uma história legal. Eu comprei isso aqui fazia um tempo, fui pelos cantos, um dia resolvi ler e, ó, recomendo demais, uma história bacana envolvendo aí a Liga da Justiça. E aqui, né, só para ilustrar aí, né, o momento aí do casamento desses dois bons personagens, né, que são subestimados, mas tem sempre boas histórias. E aqui um dos clássicos aqui envolvendo casamento, né, essa HQ aqui também da Salvat, é A Vinda de Galactus. Traz logo no começo dessa história, né, o casamento aí entre dois membros, né, dessa família, o Quarteto Fantástico, né, o Senhor Fantástico aí e a Sue Storm, né, Mulher Invisível, e, né, nessa HQzinha aqui da Salvat, que não me desfaço dela, por isso que eu não fiz a coleção clássica, traz aí essa cena desse casamento. E na capa aqui ela já começa, né, com o Doutor Destino aí, né, mediante a notícia do casamento, né, no famoso edifício Baxter. Então, uma história que vale, até porque no desenrolar dela, né, tem aquela clássica história, né, a vinda de Galactus, né, chegada do surfista prateado, então, muito boa. Aqui, Superman e Lois, né, álbum de casamento. Aqui foi do ano de 1996, né, trazendo aí, enfim, né, a união aí desses personagens, né. Então, muito legal aqui a Liga da Justiça, né? Encara aí os desafios, dando uma folga aí pro Superman. Finalmente, né? Depois de muitos anos, ele casou, né? E foi depois da morte o retorno, né? O cara morreu, voltou, porque tinha que casar. Ou seja, morreu de novo. Tô brincando. Então, ó, eu até recomendei isso aqui no vídeo sobre, né, o filme do Superman, né? Algumas dicas de leitura. E essa é uma que vale a pena. E o Batman, rapaz, o Batman é meio complicado, né, os romances do Batman. Mas eu tenho uma história aqui do selo Black Label, que é Batman e Mulher Gato, o volume 3 dessa coleção. Foram 3 volumes. Aqui, uma versão onde Batman termina casado com a Mulher Gato, e aqui nesses 3 volumes ela conta como é que foram, né, seus dias aí de gata e morcego, na velhice, né, após o casamento, contando para a filha, né, deles dois. História bacana do Tom King, para quem não conhece, então fica aí a dica, né? Até uma legal essas cartas aqui. Então, para quem não conhece, quer ver o Batman com a Mulher Gata casados, né? Passando os seus últimos dias juntos, aqui é a dica. E o Homem-Aranha, rapaz, pobre do Miranha, o Miranha aqui, rapaz, é esse nome de sofrência, viu? Aquelas músicas de sofrência ali, casa muito bem com trilha sonora para os clipes, né? Todo mundo faz muito clipe aí com sofrendo. Então nós temos essa belíssima HQ, o casamento do Homem-Aranha com a Mary Jane, né? O Homem-Aranha após perder a Gwen, né? Na sequência fica com a Mary Jane. Isso aqui eu acredito que vai sair na segunda temporada da incrível, extraordinária, super recomendo Saga do Homem-Aranha, né? A fase do uniforme negro. Então isso aqui acontece mais ou menos aí nessa fase, né? Até que ele já começa aqui, ó, com o uniforme negro, entendeu? Então, ó, uma super dica aqui, né, para você que gosta de histórias de casamento. Então é isso, meus amigos. Compartilhei aqui com vocês, né, um pouco, né, dos quadrinhos que eu, né, assisti nesse vídeo do meu amigo Fred. Comecei a procurar e achei isso aqui. Não sei se eu tenho alguma outra coisa relacionada a casamento, mas enfim, se tem algum aqui que eu não falei, né, deixa aqui nos comentários, né, que você gostou de ler, né, ou assistir, pode ser também, né, uma animação ou no filme. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos que ficaram até o final.
e a gente se vê por aí.